Se você é muito fã de Jujutsu Kaisen, você já tá ligado no novo Nemesis da vez. Apresentado no último episódio, o Higuruma é o novo vilão, uma ideia absurda que promete ser um dos personagens mais interessantes de todos os tempos. Eu não tô nem zoando, cara. Não tendo só o melhor episódio da temporada, como a melhor expansão de domínio de todo o anime de Jujutsu Kaisen. E assim, a posição atual dele no anime é de ser um dos pilares principais pro arco do Cooling Game. Porque agora é ele que basicamente vai ditar o rumo da história. Ele é um dos principais pilares para que a rapaziada consiga retornar o Gojo à sua forma atual. E vem comigo, eu tenho muito a falar sobre esse personagem. Eu vou falar um pouco sobre a backstory dele, eu vou explicar a expansão de domínio que pode ter ficado um pouco confuso. Esse episódio é bem aberto sobre a expansão de domínio dele. O episódio de agora de quinta que a gente vai receber. Caso você não saiba, no momento que tá sendo gravado, vai sair o episódio amanhã. Então nesse episódio que vai sair, vai ser melhor explicado a expansão de domínio dele. Mas com o que eu sei da expansão de domínio, essa luta vai ser incrível. Eu tô muito curioso pra ver como que vai ficar isso no anime. Então vem comigo que eu vou te explicar tudinho sobre o Higuruma, um dos melhores personagens de Jujutsu Kaisen de todos os tempos. Como eu disse, o episódio da semana passada, da época que eu tô gravando agora, foi o episódio que explicou mais sobre o Higuruma como personagem, os porquês desse personagem, o que aconteceu com ele antes do Cooling Game. E assim, isso é algo bem novo pra Jujutsu Kaisen, porque pra mim, na minha visão toda da história, sempre foi, eles apresentam o personagem, os seus porquês, assim que ele decide matar ele. Foi assim com a Nobara, foi assim com o Toji, foi assim com o Geto, foi assim com a Amanai, uma das personagens que eu mais detesto dessa história. Mas dessa vez, pela primeira vez que eu tô vendo, eles realmente apresentam um personagem e desenvolve ele antes de dar um final, antes de ter um final já pensado pra acontecer no episódio que vem. Ou, sei lá, vai que ele morre esse episódio que vem, eu tô errado. E junto com o backstory dele também foi mostrado um pouquinho da expansão de domínio dele, a sentença de morte. Uma cena linda, claro, é a terceira temporada de Jujutsu Kaisen, e a gente não pode esperar menos disso. E assim, eu li um pouco sobre a expansão de domínio dele, e ela promete ser muito forte. Eu posso estar exagerando aqui, mas eu acredito que essa expansão faz com que o Higuruma seja o personagem mais apelão do universo de Jujutsu Kaisen. Eu vou te explicar, vem comigo. Porque a expansão dele, a sentença de morte, ou em inglês, Deadly Sentencing, eu não vou tentar falar em japonês, eu vou passar muita vergonha aqui. Em contradição ao que eu tô falando dela ser uma expansão de domínio muito apelona, ela é uma expansão de domínio pacífica. É estranho, né? Como assim, peixe? A expansão de domínio pacífica é a expansão de domínio mais apelona do anime. Calma, maninho. Eu vou explicar tudinho pra você. Porque um dos maiores motivos pra essa expansão de domínio ser a mais apelona é o design dela. Não, calma aí, eu tô zoando. Mas assim, falando do design dela, é um design muito bonito. Esse demônio que parece meio uma túnica com uma máscara, que na verdade forma um daqueles pesos da mercadoria que normalmente é usada pra linkar com advogados, com réu, juiz. Isso incluindo também o ambiente do seu domínio, onde é realmente um júri cercada por várias guilhotinas, o que faz parecer assim que essa expansão de domínio na verdade não é tão pacífica assim, né? Mas assim como eu vou explicar mais pra frente, você vai ver, é uma expansão de domínio pacífica. Assim, se serve de um pequeno spoiler aqui, não existe meios de não ser pacífica aqui. Mas antes de explicar sobre a expansão de domínio do Higuruma, eu preciso te explicar quem é o Higuruma. Porque assim, é muito importante. Faz muito sentido. Até porque o Higuruma, ele é um personagem que é um advogado. Um advogado como qualquer outro, mas que tem uma pitadinha de sazon. Ele é um advogado que tem muito interesse em resolver causas basicamente perdidas. Causas que são muito difíceis, que quase ninguém tá a favor do acusado, tendo já um histórico assim, até que bem grande de causas onde ele simplesmente falhou. E no caso que é contado o backstory do Higuruma, é um caso extremamente difícil. É um garoto que foi acusado de assassinar suas vizinhas, tendo uma prova incontestável que é basicamente uma faca encontrada dentro de sua casa, com sangue que bate exatamente com o DNA das vítimas. Tipo, eu sei que advogado normalmente são muito incríveis, mas como que salva uma dessa? A gente entra numa parte meio investigativa do episódio que eu acho muito interessante, que mostra o quanto que esse caso é realmente estranho. Vamos lá, as provas contra o acusado era que, quando ele foi interrogado pelos policiais, ele fez fuga, ele simplesmente fugiu, deixando mais suspeito as atividades dele. Os policiais seguiram ele até a casa e encontraram na residência dele a faca ensanguentada com o sangue das vítimas. Assim, já dá pra ver que é uma prova incontestável, não tem como resolver. Culpado, vai para a cadeia. Mas acontece que ele tinha uma desculpa assim, intragável. Essa lâmina só estava na casa dele porque ele simplesmente pegou. Ele chegou na cena do crime, olhou pra faca e falou: vixe,
vou levar pra casa. Nossa, eu sempre quis uma faca dessa. Porque a ideia dele era entregar essa faca para os policiais assim que possível. E estranho, né, o assim que possível, porque não só ligar para o policial no exato momento que você viu a cena. Tá, vem comigo que eu vou te explicar certinho. Na verdade, ele não podia fazer isso, já que onde ele mora existe uma regra onde não se pode ligar para os policiais, porque isso, em teoria, incomodaria os vizinhos. Tem caroço nesse angu, hein? Então vamos lá, vamos entender melhor sobre o acusado aqui. Na verdade, ele era um cara que trabalha numa ONG que cuida de idosos que precisam muito de ajuda de externos. Mas em contrapartida, nessa ONG, ele não receberia nenhum salário por isso. Tudo que ele recebia era só marmitinhas que ele usava pra se alimentar. O que ainda assim não evitava que ele fosse cobrado aluguel pela residência onde ele morava, nesse condomíniozinho. Condomínio esse que eu já falei, tinha uma regra de não ligar para policiais, pois incomodaria os vizinhos. Cara, se eu morasse num lugar desse aqui, primeiro, não eram os policiais que iam incomodar o vizinho. Eu faço live, eu faço vídeo. Nesse exato momento aqui, os vizinhos já estariam muito incomodados com a minha presença. Eu acho que eu tenho que começar a pensar em me mudar de apartamento. Mas não poder ligar pra polícia é um perigo tanto pros vizinhos quanto pra você. Porque, imagina, caso você está sendo assaltado e a única salvação que você tem é realmente ligar pra um policial. Ah, nossa, vou ter que morrer hoje, senão vou incomodar meus vizinhos. E essa é a situação que o Higuruma tem pra se resolver. Ele tem as provas concretas de que ele não foi culpado nessa cena de crime. Dito e feito, sendo um advogado muito experiente que o Higuruma é, ele consegue provar que o réu é inocente. E tem essa cena incrível onde o acusado, ele agradece o Higuruma por ter acreditado nele. Essa cena é, tipo, incrível. Palmas pra mapa. Porém, a minha felicidade acaba logo na minha cara. 2 segundos depois, aparece uma tela preta escrito que esse julgamento teve um apelo. Eles foram de novo para o júri, onde o julgamento foi revogado e o réu foi declarado culpado, sendo levado pra prisão perpétua. Uau! Rapaz, mas a justiça é perfeita. Assim, o Higuruma nos explica que ir para um apelo, ir para uma terceira via no julgamento, normalmente nunca é um sinal bom. Porque não dá pra se ter uma opinião sincera, um julgamento justo num apelo. Isso até porque, por questões financeiras, a oposição tinha controle total desse julgamento. O réu era pra ser culpado desde o início. Isso tudo era uma armação. Não se sabe pra levar quem, ou se pra só maltratar o guri a troco de nada. Mas essa situação, esse estresse faz com que o Higuruma, além de fazer essa cena icônica que virou um meme, também levantar e, num ato de ódio, começar a bater a marretinha na mesa. E assim nos mostrando pela primeira vez a sua expansão de domínio, a sentença de morte, que é uma cena, assim, que eu particularmente senti muito medo assistindo. Eu nunca senti medo assistindo anime, mas dessa vez aqui foi uma cena desconfortante. O jeito que a mapa construiu essa cena foi completamente destrutiva. E agora, entendendo o que aconteceu com o Higuruma e que ele agora puxou a expansão de domínio pra um réu, onde eu acho que ninguém ali teria noção do que estaria acontecendo, como funciona a expansão de domínio do Higuruma. Assim, eu já vou deixar avisado, isso aqui não é um certo spoiler, isso aqui vai ser de fato explicado no episódio que vem, mas não vai estragar em si a sua experiência com o anime, porque eu não vou te explicar nada do que vai acontecer da luta entre o Itadori e o Higuruma. Isso, se você quiser ver, você vai ter que ver no anime, no episódio que vai sair amanhã, of course, se você estiver assistindo no lançamento desse vídeo. Mas aqui eu vou te explicar como que funciona a expansão de domínio do Higuruma. Como eu já expliquei, esse domínio, ele basicamente cria um ambiente onde é um júri com algumas guilhotinas os cercando e os prendendo nesse domíniozinho. E aí é que tá, porque neste ambiente não existe nenhum ataque vindo tanto do Shikigami ou do Higuruma, quanto da pessoa que tiver na oposição, ou seja, o réu. Sendo assim, o Higuruma seria o promotor, quem estaria acusando, tendo que provar que o réu é culpado ou que é culpado para o Shikigami, que seria o júri. No caso, o Shikigami da vez realmente se chama Judgment, que é basicamente o júri ou o juiz. Ele que vai tomar as provas do promotor e decidir qual vai ser a punição pro réu, que vai ser a oposição, quem o Higuruma decidiu jogar a expansão de domínio. Que nesse caso foi o Itadori, mas como eu disse, eu não vou entrar a fundo no que vai acontecer. Então, basicamente, é uma luta de advocacia, onde o promotor vai ter que provar que o réu é culpado e que o réu vai ter que provar que é inocente. E no final, o júri, que é o Shikigami, vai tomar todas essas informações que ele vê e vai decidir se o réu é culpado ou não. Decidindo se o réu é culpado, ele vai ter que decidir qual vai ser a punição de acordo com a lei. Isso não é muito interessante. Um Shikigami que literalmente pode ou levar você, sei lá, pra ficar uma quarentena, tipo, uma prisão domiciliar,
ou simplesmente uma pena de morte. E vai ser automaticamente, tá? Se você foi sentenciado, isso vai acontecer contigo. Isso é uma coisa que ficou um pouco mist na minha cabeça, se isso funciona só com as leis do Japão. Porque até, por exemplo, a gente pode até dizer que teria uma pena de morte, mas se ele estivesse no Brasil, por exemplo, ele teria como sentenciar o réu como uma pena de morte? Porque aqui no Brasil não tem uma pena de morte. Então, assim, se o Higuruma estivesse aqui no Brasil, no máximo, assim, ele conseguiria jogar alguém pra 20 anos na papuda. Enquanto talvez em alguns estados dos Estados Unidos ali, ele talvez mandaria alguém pra cadeira elétrica. Porque, assim, dependendo da gravidade do crime, porque isso é uma coisa que eu esqueci de comentar, o Judgment, ele já tem noção de quais são os crimes, né? Por exemplo, se o Higuruma chamasse o Gojo pra essa expansão de domínio, o Gojo, ele matou o Toji, então ele seria considerado um assassino, ele cometeu um crime de assassinato. O Judgment, ele já teria noção do que tá acontecendo. O que realmente importa pro Judgment é o quão bem são apresentadas as provas ou quão inocente o réu consegue se mostrar pro júri. Então, a depender se ele pegasse como eu dei de exemplo, o personagem do Gojo e conseguisse provar que ele realmente é um assassino, e digamos aí que a lei diria que um assassino deveria pagar com pena de morte, né, olho por olho, dente por dente, basicamente a gente teria aí já levado um dos personagens mais importantes da história. E com isso eu fico pensando, cara, se isso realmente funciona desse jeito, se eu entendi corretamente, o Higuruma é simplesmente um dos personagens mais apelão de toda a história de Jujutsu Kaisen. Você concorda comigo? Se você não concorda, deixa aí nos comentários. Se você acha que também eu falei alguma coisa errada aqui, comenta aí nos comentários certinho qual foi sua interpretação da expansão de domínio do Higuruma. Eu vou estar assistindo assim que sair em live nesse canal aqui, que tá aparecendo aqui embaixo. Então se você quiser ver eu reagindo à terceira temporada de Jujutsu Kaisen, é só entrar nesse canal. Toda semana eu tô reagindo, acompanhando certinho, sem falta. Vejo vocês lá.